Boa noite, Tianguá. Boa noite, Serra da Ibiapaba. Boa noite, Brasil. Estamos aqui direto dos estúdios Ibivox, aqui com o programa Esporte Ibiapaba. Hoje nós vamos falar aqui, vamos conversar um pouco com o Josemar Machado Carneiro, né, o nosso amigo Mazin, e vamos falar sobre o Campeonato Tianguaense e também sobre as novas regras do futebol, as alterações que teve, né, nas regras do futebol, que foram aí bem influentes aí na Copa América, como também no Campeonato Brasileiro. O Mazin, eu queria que ele se apresentasse, né, nosso amigo Mazin, foi meu colega de faculdade, né, amigo de muito tempo, e agora com amigos também no futebol, no esporte tianguaense. E aí, Mazin, boa noite. Boa noite a todos que estão prestigiando esse programa. Quero dizer a você com a satisfação, agradeço pelo convite. E em relação à minha pessoa, hoje ainda exerço também o que eu mais gosto, é arbitrar futebol, desde as oportunidades que foi me dada como árbitro de futebol já no amador, e também se destacando também na arbitragem profissional. Tive muitos anos na Federação Cearense, tive também, posso dizer, começando minha carreira aqui pela Associação Tianguaense de Árbitro de Futebol Amador, também em outras competições aqui no município de Tianguá, onde eu me destaquei foi na Federação Cearense. Passei lá por volta de 7 anos como árbitro de futebol. No primeiro ano que eu estive naquela federação, fui presenteado como árbitro revelação do Campeonato Cearense em 2005, que para mim foi... não foi tanta surpresa, que eu lutava muito por esse objetivo de ser árbitro de futebol, principalmente chegar ao profissional como eu cheguei. Mazinho, a gente já tem essa longa data aí de esporte, né? Eu me lembro ainda dos nossos intercolegiais, né? Em 94, 95 e 97, que a gente começou junto na parte de organização de competições. E também acompanhei sua carreira como árbitro de futebol, né? Tanto da federação como árbitro de futebol amador. E eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Qual, né, a nível de, digamos assim, de profissional, qual foi a partida que você apitou que foi mais emocionante, que lhe marcou, que deixou aquela que você se lembra hoje, né? Que você teve uma ótima arbitragem e que você se lembra. Isso a nível de federação. Com certeza, Nadir. Tem delas que a gente não esquece. Foram várias, foram tantas no Campeonato Cearense, porque quando você vai para a Federação Cearense, não vai pensar que você vai apitar a primeira divisão do Campeonato Cearense já de imediato, não. Engana-se quem pensa desta forma. Você começa pelas categorias de base, tanto no masculino quanto no feminino. Eu estreiei, acho que em todas as categorias, do sub-10 até o sub-18 e terceira divisão, segunda divisão e primeira divisões do Campeonato Cearense. Por todas elas eu passei. Mas na ocasião a mais emocionante foi um jogo que eu arbitrei lá na cidade de Boa Viagem, isso pela segunda divisão do Campeonato Cearense, que Boa Viagem e Guarani de Sobral, lutando pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Cearense. E nesse jogo, lembro muito bem, Sérgio Alves, que fez o gol lá do... O Carrasco, né? O Carrasco fez esse gol. A partida estava 1-0 Boa Viagem. E para o Guarani de Sobral, não tinha o acesso, e sim Boa Viagem. Mas já finalizando a partida, lembro como hoje, o estádio superlotado lá de Boa Viagem. O Carrasco pegou uma bola lá tipo assim, meio campo, meia lua do meio campo, e deu-lhe um chute daqueles que pegou o goleiro despreparado e fez o gol do empate. Foi um jogo muito emocionante, assim que eu te digo, emocionante, marcante por conta dessa vitória. Não que eu torça Guarani de Sobral, não que eu torça Boa Viagem, mas um jogo que foi muito ríspido, muito, muito pegado, muito disputado em razão dessa classificação para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Bom, falei aí sobre o campeonato, sobre a federação. Agora a nível amador, né? A nível amador, qual a partida que lhe marcou mais, não por violência, mas a que marcou, que foi mais emocionante,
para você. Reginaldo, campeonato tianguaense, eu apitei várias finais, campeonato do final de Joãozinho, que a gente sempre prezava muito pelos campeonatos dele, outras competições que tem no município de Tianguá, mas sempre tem aquela que deixa a gente mais relaxado, mais consciente da arbitragem, porque hoje na arbitragem tianguaense, eu confio no quadro de arbitragem que a gente tem. A gente tenta cada dia mais inovar com ele, passando as responsabilidades do que é uma competição como o Campeonato Tianguaense, que nós estamos aderindo agora, como as Copas que vem acontecendo no nosso município e em outros municípios, que os nossos atos da associação também fazem parte dessas ligas, dessas associações que nos convocam para arbitrar os seus campeonatos. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade. Mas posso dizer com sinceridade, apitei vários jogos entre Serrano e Ponte Preta, arbitrei outros jogos que na época em que o Ibiapabano participava também, foram várias finais com eles, e sempre para mim eu ia me destacando quando eu dizer para você que eu ainda tinha arbitragem como um lazer para mim. Hoje eu tenho a arbitragem como um trabalho. Então ficou mais diferenciado quando eu tinha o esporte como lazer. Hoje não, eu tenho uma responsabilidade a mais, que eu levo ela como um trabalho. Então todos os jogos que eu apitei, todas as finais que eu apitei no município de Tianguá, você sabe que os nossos campeonatos aqui em Tianguá, eles são bem disputados também por conta das suas premiações, nós sabemos disso, o tamanho que é as competições do município de Tianguá, como eu apito aqui nas regiões aqui mais próximas, como Viçosa, já apitei muito em Ubajara, Frecheirinha, aliás, na Serra da Ibiapaba toda, mas como Tianguá, as finais são mais acirradas. Bom, em 2015, acho que foi 2015 que nós organizamos aquele campeonato Integração, né? Copa Integração Ibiapaba, e você estava comigo, você e o Formiga, e nós conseguimos organizar, que o Serrano foi campeão, né? Aqui nos pênaltis, acho que foi nos pênaltis aqui em Tianguá, nos pênaltis. E a gente organizando aquela competição, nós tivemos aqui com a Tafa, nessa região São Benedito, Tianguá, Viçosa, Frecheirinha, Ubajara e Ibiapina, né? Ficou a Tafa organizando, né? A Associação dos Árbitros. E de São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba, Croatá e Ipu. Ficou a associação lá do Ipu, né? Que é o Adalto, que é o presidente. E no final, né, teve o jogo entre Serrano e o time de Ipu, lá no Ipu, que o Serrano perdeu por 2-1. E aqui em Tianguá o Serrano ganhou de 2-1. E aí foi pros pênaltis, estava até o prefeito do Ipu, estava aqui com a gente, né? O Sérgio Rufino. E o Serrano se sagrou-se campeão. Naquela data, naquele dia, foi uma festa para Tianguá e tal. E depois surgiu a gente fazer também o campeonato ibiapabano de futsal, né? Aí eu estou aí à frente do Tianguá Esporte Clube, participamos da Série B, vamos participar da Série C, se Deus quiser. Hoje eu já recebi uma notícia de que nós vamos participar ou seja, recebemos um convite para participar do feminino, certo? Do feminino, um torneio que a federação está organizando. O Christian passou hoje para mim. Vou conversar com o Cesário para a gente tentar participar, fazer uma seleção boa que a gente possa participar. Mas que a gente tem esse amor pelo esporte, o amor pelo futebol, pelo futsal e pela modalidade esportiva de modo em geral. A gente tem essa como é que chama aqui? Esse amor mais pelo futebol e o futsal porque tá na nossa raiz, né? A gente não sabe lutar jiu-jitsu, nunca praticamos, né? Mas o futebol e o futsal a gente tem mais esse amor. E é mais fácil de organizar. Mas assim, diante de toda essa visão de esporte que você está vendo na parte de arbitragem, eu lhe pergunto, quantos árbitros realmente tem aqui em Tianguá? E se a gente fosse fazer, digamos, um campeonato grande com 90 clubes aqui em Tianguá, eu queria que se a gente for fazer um campeonato tipo Copão, como tinha naquela época, né? Aparece 90 clubes. Hoje, qual a capacidade da arbitragem de Tianguá, que tenha árbitros bons, né? Uma arbitragem boa, que a gente possa
quantos times poderia ter numa competição que comporte, né, a arbitragem. Quantos árbitros tem que possa fazer um campeonato de boa qualidade, né, a nível de Tianguá. Reginaldo, nós já tivemos campeonato em Tianguá com 90 equipes, 96, 98, 30, 60, dividido por 2, né? Que a gente tem aí, vai dar 45 árbitros. Mas, de todas as formas, nós colocamos os árbitros, começando pelas suas regiões. Cada região, cada clube indicava árbitros da sua região. Então, nós conseguimos controlar. Todo jogo tinha a arbitragem. Mas, para nós aqui em Tianguá, pela competição, nós temos voltado aí, se a gente for colocar no papel, nós temos 50 árbitros. Não são todos do mesmo nível, você sabe. Então nós temos árbitro que nunca participou de um curso de formação, mas já tem uma experiência voltada, porque já apita ou assiste jogos. A gente sabe muito, a gente aproveitou ex-jogadores, ex-atletas para nos ajudar na arbitragem, sabendo que é difícil a situação. Inclusive, Mazinho, nós de 2004, 2008 para cá, nós trouxemos 2 cursos de árbitro, não foi? Foi, eu lembro. O Dacildo Mourão, né? Com o Dacildo teve aqui, também tivemos pelo futsal com a Federação Cearense. Justamente. Você sabe disso, nós fizemos aí uns cursos de formações, tive também com eles lá, foi muito bom, isso na sua gestão, nós tivemos esses cursos. E esperamos que tenha mais cursos de formação para os árbitros aqui do município de Tianguá. Bom, vamos entrar agora um pouco aqui sobre o campeonato tianguaense. Tem o masculino, tem o feminino, o masculino é primeira e segunda divisão, né? Feminino não tem segunda divisão, né? Não, tem não. Eu estive também, Reginaldo, participando na arbitragem com a comissão organizadora aí do campeonato tianguaense feminino e, como você falou outrora, que vai participar deste torneio em Fortaleza do Campeonato Feminino. E eu vou dizer a você, as 2 equipes as 4, né, porque eu apitei 2 jogos, com certeza se você chamar, convidá-las para fazer uma peneirada, você vai ficar lisonjeado com tanta atletas que eu acho de alto nível. Que eu até andei conversando com alguns colegas, se pudesse dar oportunidade a essas garotas, levar até a Fortaleza, procurar um clube lá que possa se interessar pela tamanha responsabilidade que eu vejo essas meninas jogando, pelo esporte que ela vem apresentando, com certeza elas vai ter essa vaga lá num clube grande lá em Fortaleza. Bom, o nosso objetivo aqui é revelar atletas, né? A gente participou aí, o TEC participou do Campeonato Cearense Sub-20, e o resultado foi 5 atletas agora indo para o Rio Grande do Norte. Nós temos 2 que possivelmente vá para o Maranhão, né? E, quer dizer, estamos botando os nossos meninos aí, né, no cenário esportivo a nível regional, né, a nível nacional, né? E o nosso objetivo também é botar as meninas, né? Vai ser a gente organizar um campeonato feminino, já está sendo organizado. O Cesário está à frente disso aí. Parabéns para o nosso amigo Cesário, que está à frente aí das meninas. Já conversei com ele, é um sonho nosso colocar também as meninas no campeonato cearense. E acredito que esse torneio feminino, viu, Cesário? Se prepare aí, porque recebemos hoje o convite da federação para participar de um torneio lá em Fortaleza. E acredito, Cesário, que a gente vai participar. Se prepare para a gente levar as meninas. Então, falando do campeonato feminino, tianguaense feminino, a grande final será no dia 27, agora de julho, às 15h30. Entre a equipe das Primaveras e as Delicadas, né? Delicadas, será a grande final, né? Eu queria que o Mazinho comentasse um pouco sobre essa final. Qual é a premiação do campeonato feminino, né? O Mazinho que está à frente desse campeonato também. Qual é a premiação e o que é que você espera dessas 2 equipes, né? Das Primaveras contra as Delicadas, que será no dia 27 de julho. As Delicadas, acho que está à frente a Fabíola. Ainda é a Fabíola ou não? Não, eu não arbitrei esse jogo das Delicadas. Eu apitei o jogo das Primaveras, creio que é lá do Jaburu. Tive apitando esse jogo com o Formiga e o meu amigo Chicão, também árbitros. Reginaldo, nessa competição eu acho que ela não deveria ser esquecida. Todo ano era para ter essa competição do campeonato feminino. E que a gente pudesse dar mais apoio ao Cesário, para o Cesário destacar mais as equipes e trazer mais essa modalidade para o nosso município. Porque eu ainda vejo muitos comentários
na nossa cidade que a gente só apoia o futebol e o futsal. E só no termo masculino que a gente busque mais outros esportes para a prefeitura apoiar. Porque, você sabe, todas essas competições, ela passa pela secretaria e nós damos o apoio da forma que nós podemos. Em relação ao campeonato feminino, a premiação é R$3.000. Creio eu que dividido entre a campeã e a vice-campeã e também dividido entre artilheiro, melhor goleira e dentre outros prêmios que vai acontecer no sábado, dia 27 agora de julho, também em homenagem aos 129 anos do nosso município, que faz festa agora no dia 31 de julho. Eu queria parabenizar aí a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, né, por a organização desses campeonatos. E vamos falar aqui sobre o Campeonato Tianguaense de Futebol 2019, masculino, segunda divisão. Nós temos aí a grande final, será no dia 28, né, no domingo, começa às 13 horas, né, entre o Serrano e o Juventus da Ceasa. Eu peguei esse aqui, mas eu não sei se tem a disputa do terceiro lugar. Tem sim, Reginaldo. O terceiro lugar fica entre Palmeiras da Itaguaruna e Ponte Preta, vai ser agora dia 21. Não, isso, segunda divisão também? Não, segunda divisão, você tá me perguntando... Segunda divisão. Não, segunda divisão não tem terceiro colocado. Certo. Tá certo? Só tem a premiação que foi decidida para o primeiro e segundo colocado, isso da segunda divisão, ou seja, a Série B do Campeonato Tianguaense. Pronto, o Serrano que entrou com a equipe tanto na primeira divisão como na segunda, né? Na segunda ele não conseguiu ficar nem entre os 4. Não, ficou não. E vai disputar a final da segunda divisão. Né? Isso, com certeza. Só quem fez os dois quadros, como a gente continua falando no amador, foi Juventus da Ceasa, que tanto está na final a primeira divisão, como na segunda divisão é o Juventus da Ceasa, que está levando aí, já vai levar 2 prêmios. Já conseguiu fazer 2 equipes fortes, né? Fortes, com primeira certeza. E segunda divisão. Primeira e segunda divisão já disputando o Campeonato Tianguaense. Bom, só relembrando, a grande final do Campeonato Tianguaense de Futebol Masculino 2019, segunda divisão, será entre Serrano e Juventus da Ceasa no estádio, né? No estádio, na preliminar da grande final entre Juventus da Ceasa e Valência. Certo, e... Isso aqui será a partir das 13 horas, né? 13 horas. A gente convida aí todo o pessoal, os desportistas, que vá lá dia 28 e participe dessa grande final, né? Dessa grande final, que será a nossa grande festa aqui no Estádio Municipal Tancredo Nunes de Menezes, né? Agora vamos direto para o Campeonato Tianguaense de Futebol Masculino. Não, antes daqui que é a nossa estrela, não vamos falar agora não, eu queria falar aqui... Eu queria que a produção botasse aí na tela, né? A tabela para a gente comentar um pouco sobre isso aqui. Pronto, a Liga do Sertão, né? A Liga do Sertão, nós temos aí... Teve um jogo, né? Onde o Boca Júnior jogou contra o Divino Mota. Lembrando que a Liga do Sertão tem uma organização lá também do nosso amigo Ricardo, lá do Santo Isídio, né? Que é um grande batalhador, o presidente do Cobra Verde, né? E... O Ricardo tem um menino, o filho dele, acho que é o Riquelme, que é o filho dele, que está no TEC, no Sub-20, joga com a gente. Então, a Liga do Sertão, nós temos aí o Boca Júnior, jogou contra o Divino Mota, empatou em 1-1. O Grêmio do Machado perdeu para o Botafogo do Pavão por 3-2. E o Flamengo do São Vicente venceu o Palmeiras por 2-1. Isso aí é o resultado da Liga do Sertão. Agora vamos para o nosso grande Campeonato Tianguaense de Futebol Masculino, né? A nossa estrela aí, nós temos aí no dia 7, o Palmeiras da Itaguaruna perdeu para o Juventus da Ceasa por 3-1. No dia 14, que foi ontem, né? A Ponte Preta empatou com o Valência por 0-0. Quando foi para as penalidades, o Valência venceu nos pênaltis. E a grande final será no dia 28, né? Juventus e Valência. E o terceiro lugar, Palmeiras da Itaguaruna e Ponte Preta. Sim, Mazinho, quando é que vai ser mesmo a disputa do terceiro lugar? Dia 21. Programado para o dia 21, às 15 horas, no Estádio Municipal Tancredão. Pronto, no próximo domingo agora, Próximo domingo. Deixando para o dia 28, a final da segunda divisão, juntamente com a final da primeira divisão do Campeonato Tianguaense.
Bom, é bem programado sobre essa competição, né? Sobre o Campeonato Tianguaense. Aí vocês observam aí que já teve a semifinal, né? Só teve um que foi para as penalidades, que foi o Valência. Mas vamos comentar um pouco sobre essa final, né? O que é que você acha dessa grande final? Naldinho, uma expectativa muito grande. Também uma competição que sempre quando nós organizamos, ela não é aquela competição que tem 30, 40 clubes, não. Porque é uma competição muito difícil. Competição pesada, grande, são grandes contratações de atletas de renome, como nós tivemos aí, viu? Aí fica difícil, fica caro, e para o Campeonato Tianguaense a gente tem essa responsabilidade maior. Nós tivemos a inscrição de 16 clubes, no qual cada clube desse tinha 3 jogos para decidir uma vaga para a próxima fase, cada uma dentro dos seus grupos. Nós vamos ter aí mais de 30 partidas, e cada uma delas mais disputada do que a outra, porque a gente teve um jogo na casa do primeiro, depois um jogo na casa do segundo, e caso os resultados pertinentes continuassem empatados, ia para o terceiro jogo. Então a gente teve muitos jogos que ocorreram, muitos grupos que ocorreram o terceiro jogo. E com certeza saiu realmente quem mais investiu, porque o Campeonato Tianguaense ele é muito investimento. Você diz assim que a nossa premiação é muita, não. Para quem chegou até a final só são 7 jogos. E para quem quis chegar na final, eu particularmente sei quanto os clubes gastam para chegar a uma grande final do Campeonato Tianguaense, como chegou o Valência, como chegou o Juventus da Ceasa, e como chegou o Ponte Preta, e como chegou também o Palmeiras da Itaguaruna. Nossos agradecimentos a todas as equipes que participaram, o bom comportamento das equipes que lá estiveram. Todo campeonato, você sabe que também nós temos algo que não nos esperávamos, como alguns distúrbios, mas acontece. Campos abertos, a gente sabe disso também que acontece. Mas, graças a Deus, tudo está transcorrendo como a gente gostaria que acontecesse, está acontecendo. Nós tivemos aí, domingo, dia 14, nós tivemos uma partida excepcional. 2 bons clubes aí disputando uma vaga para essa final, que foi entre Ponte Preta e Valência. O comportamento foi 10, posso dizer para você, uma arbitragem impecável, por conta que nesse jogo foi decidido, a gente trouxe um trio de Ibiapina. O Edmar veio juntamente com a sua equipe de arbitragem, fez uma excelente arbitragem, uma arbitragem que passou esquecida, passou despercebida, porque não deixou a desejar para ninguém. Tá certo? Então, quanto ao Tianguaense, nós sabemos do tamanho da responsabilidade dos clubes que aderiram estar nessa competição desse ano. Uma competição que tem uma premiação razoável, que eu digo razoável pelo ponto de vista dos presidentes dos clubes, que eles também compartilham conosco da organização o que é gasto, as suas contratações. Então isso para a gente também está vendo o investimento que eles estão fazendo e o investimento que a gente está fazendo com os clubes. Então nós temos assim que olhar mais para os clubes amadores aqui do nosso município, trazer mais campeonatos para que eles possam desenvolver mais. E você sabe, o Campeonato Tianguaense também revela. Outros campeonatos que acontecem na nossa cidade também revelam, como o campeonato feminino, como as categorias de base. Eu acredito muito quando você falou nas categorias de base. Eu acredito na categoria de base que você profissionaliza essa criança, como eu tive assistindo também outras reportagens suas, com o Francisco Giliardi, o Gil Bala, que é um treinador, juntamente com o preparador físico, que é meu amigo Antônio Christian, que eu também admiro muito pelo trabalho, pelo esforço e dedicação desses 2 caras. Sempre vou assistir os seus treinos com aquela garotada, dedicando todo o seu conteúdo, o seu saber, transmitindo o seu aprendizado para essas crianças lá na Areninha, que eu também tiro meu chapéu para essa dupla, que eu sei o tamanho do esforço deles para estar com essa garotada aí nessa competição, nesse sub-20. Eles têm meu apreço, eles sabem disso, que ainda hoje eu acredito que no esporte, cara, ele salva muito mais do que certas ações que vêm acontecendo por aí afora.
É por isso que eu acredito no futebol. Eu acredito muito no futebol e acredito nas pessoas que fazem o futebol da minha cidade. Mas falando como, já vou dizer assim, experiência própria, né? Nós tivemos um time de futebol, o Cruzeiro, né? O Cruzeirinho da poeta Lauro Menezes, na década de 80 e 90. E a gente trazia jogador do Guarani de Sobral, né? Na época o Canidé estava com a gente, né? O Almeida e o nosso querido Valdemar, né? Que em memória, né? Zé Didi, em memória, e muitos outros. E nós conseguimos formar uma equipe forte, mas também, além de formar essa equipe forte, nós tivemos que a gente investir alto. A gente trazia jogador do Guarani de Sobral, nós trouxemos jogador, o Marcelino, nós trouxemos o Jaime, que o Jaime foi pro Ceará, depois foi pro São Paulo, ele foi revelado aqui em Tianguá, né, na Copa Zona Norte. O Jaime, o Menezes, que era o goleiro lá de Massapê, que depois foi pro Guarani de Sobral também, com 19 anos de idade. E a gente investia alto, né? Nós tivemos um investimento muito alto para chegar a ser campeão tianguaense, né? Se eu não me engano foi em 1989, 88, por aí, a 90. Nós fomos, não, 87, se não me falha a memória. Nós fomos campeão tianguaense, depois foi que eu tive que viajar. Mas aí o time teve um problema e acabou aqui em Tianguá. Mas eu tive como experiência própria, como dono de time. A sede do time era na casa do meu pai, a gente tinha uniforme, tinha 4 uniformes, tinha 24 pares de chuteiras, tinha 10 bolas, tinha a nossa charanga, né? Tinha a bandeira, o bandeirão, que a gente ia para aquele estádio lá com aquele bandeirão do Cruzeiro, né? Lotava Cruzeiro e BR, Cruzeiro e Ponte Preta, Cruzeiro e EMAP, era clássicos naquele tempo. Eu tenho a experiência de ser presidente de time, estou agora como presidente do TEC. Não é a mesma coisa, que o TEC é um time profissional, é totalmente diferente do futebol amador. Muita gente acha que ser presidente, administrar o TEC, é como administrar um time de futebol amador, totalmente diferente, né? O custo é muito alto, é muita dor de cabeça, né? A gente briga com federações, eu tive discussão com o supervisor da federação, essa semana eu tive uma discussão com a secretária lá da federação, a questão da inscrição do clube, né, na Série C. Mas a gente observa que assim, 2 níveis diferentes, mas o investimento no futebol amador, digamos, no Campeonato Tianguaense, num time desse aí, é muito grande. E você observa que nenhum presidente de time em Tianguá, eu acredito que nem a Serra da Ibiapaba, né? Nenhum presidente de time é rico. A gente observa que normalmente um presidente de time desse é um vendedor ambulante, né? É um pedreiro, né? É um carpinteiro. É os amantes do futebol. O cara tira da sua renda para manter o time. E às vezes compra chuteira boa, porque tem jogador que exige. Eu quero uma chuteira Adidas, eu quero uma chuteira Pennant, uma chuteira top, eu quero chuteira de marca. E o pobre coitado lá, o sofredor, o amante do esporte, vai lá, tira da sua renda, da sua diária, para comprar aquela chuteira. Nós tivemos, na época a gente tinha todo esse problema também, né? Deixamos até de inscrever atletas porque exigiram um determinado par de chuteira. Não era do meu feitio tirar, né, para comprar um par de chuteira de marca para um cara que a gente sabe que ele tinha mais condição do que a gente. Nós tivemos esse problema na época, mas que a gente sabe que é uma dificuldade. Então o investimento é alto, a gente sabe que muitas empresas aí ajudam. Eu queria agradecer de coração todas essas empresas que estão ajudando essas equipes, porque o que eles podem dar em troca é aquele banner, né, que eles mostram lá, que postam. Hoje tem rede social, né? Tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram. As manifestações são várias, né? Hoje dá para manifestar os apoios que as empresas vão dando. Naldinho, tira-se por isso, cara. Nós temos aqui o Vasco do Cipó, o investimento daquele clube, eu nem lhe falo porque é do clube. Mas ele trouxe jogador do Fortaleza, não, de Fortaleza. Outros trouxeram aqui de Sobral, outros vêm de várias regiões aqui da Serra da Ibiapaba. Aí você sabe quanto é para manter um atleta vindo de outra cidade para o seu município. Então eu dou meus parabéns às 16 equipes, aos 16 presidentes que suaram a camisa conosco na primeira fase, na segunda fase, agora na semifinal.
e com certeza agora nessas grandes finais que nós vamos ter, tanto do feminino quanto da segunda divisão e também da primeira divisão do Campeonato Tianguaense. Ele sabe do meu apreço por ele. Nas reuniões eram muitas discussões sobre os fatos que as partidas são muito caras, por conta ainda tem arbitragem, ainda tem outras despesas a mais dentro da competição, além deles terem também a despesa de transporte, como o Ricardo saiu lá do Santo Isidro, para quem conhece a sua localidade, para vir jogar em Tianguá 2 vezes. 45 quilômetros. Com certeza. Eu já marquei, eu já fui lá e já marquei, 45 então, quilômetros. Essas pessoas são as pessoas que a gente realmente deve ajudar, e ele faz a parte dele lá no Sertão, fazendo a Copa lá do Sertão acontecer. Isso é de suma importância para o meu município, e eu queria que os comandantes aqui do futebol, da secretaria, vissem essas pessoas com bons olhos, os presidentes dos clubes, que nós sabemos como é a dificuldade que cada um tem para manter a sua equipe. Lembrando também que a gente queria aqui agradecer esse pessoal que faz o Campeonato Tianguaense, também os seguranças, né, o Alex que comanda ali a segurança, né, do estádio, também é árbitro, né? Queria mandar um abraço aqui pro Alex. Assim, Naldinho, quando a gente vai falar, pra gente não esquecer, eu começo a pegar ali desde o zelador do estádio até o último escalão. Paulo Nunes, né? Paulo Nunes que tá lá, o Breu também que ajuda da forma dele, tem o Lourinho lá que é o Sucata, todos eles que fizeram as partes dele. Quero agradecer o pessoal da limpeza, os gari que foram lá antes das semifinais, deram uma limpeza naquele estádio, ficou perfeito. Então meu agradecimento ao secretário, ao pessoal lá da limpeza. Então a gente tem que agradecer as pessoas que ajudam o esporte. E também ao prefeito que aproveitou, que liberou, né? Liberou toda essa verba para que a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer pudesse patrocinar esse evento, né? Patrocinar essa grande competição tianguaense. Os árbitros em comum, apesar de eu disse, não, ninguém tem nada a agradecer árbitro não, que eles não estão trabalhando de graça não. Mas não é assim que nós agradecemos, porque por mais que eles trabalhem, você sabe do tamanho da responsabilidade da arbitragem, principalmente em qualquer campeonato que seja amador ou profissional. A arbitragem é o primeiro ponto de qualquer competição, é a arbitragem. É a mais difícil, Reginaldo, que ainda hoje eu acho o árbitro que tem 2 mães, né? Com certeza. É difícil agradar as duas partes, é difícil agradar aos torcedores, mas a arbitragem está sempre presente. Pode faltar o jogador, que continua, mas se faltar a arbitragem, já não tem a continuação da partida, ou seja, do campeonato não fica tão bom. Mas eu sempre digo, eu posso ficar em qualquer profissão, mas árbitro não, viu? Mas você é uma profissão muito dura, viu? Porque... Com certeza, muitos dizem que a arbitragem não é profissão, é dedicação, mas eu coloco os dois, tanto é dedicação como é profissão. O árbitro ainda não é profissionalizado, ele não tem uma carteira, se diga assim, ele tem uma carteira assinada como profissional, porque a maioria dos árbitros... É uma segunda profissão, É uma segunda profissão, é uma segunda fonte de renda. Eu tinha a arbitragem como uma segunda fonte de renda. Hoje não, eu tenho um colega, Formiga, que é um apelido dele, a gente conversa muito. Hoje o esporte ele tem que servir para mim como um lazer. Eu vou ajudar, às vezes diz assim, mas tu vai ajudar, tu vai apitar comigo, é R$60 por 3. Então R$60 dividido por 3, tudo bem, a arbitragem é 30, cada árbitro é R$15, ele faz rir. Mas não, a gente não vai, né, pelo dinheiro que a gente ganha ali, não. É pelo amor ao esporte, é para ajudar, é tentar incentivar, é um hobby nosso, para não dizer aqui, é o verme mesmo. É o Mickey. No final de semana que eu passo sem apitar, homem, porque eu tô na organização, não tô apitando, aí eu fico horrível, eu fico enfadado. Fica se coçando, né, cara? Querendo levar o apito pra boca. Mas a gente sabe do tamanho da responsabilidade da organização, que a gente não pode estar dentro das partidas também, porque não é legal. Então, de antemão, Naldinho, eu quero já agradecer todos os 16 presidentes de clubes que estão participando do Campeonato Tianguaense. A gente vai, após essa grande final, a gente vai convocar todos eles para fazer um prestamento de conta, o que foi bom, o que foi ruim no campeonato, o que pode melhorar para o ano que vem. Porque no ano que vem a gente vai ter também DCS e acesso. E vamos já deixar certo, Mazinho, de
depois dessa final, a gente trazer no programa aqui, conversar com o presidente, com o artilheiro da competição. Do time campeão, né? Com certeza. Se Deus quiser trazer Chama aqui pra gente também o conversar. presidente, o vice, ou seja, o vice também, a gente traz ele. Vamos fazer aqui um show de debate do Conversar Campeonato com eles Tianguaense. Isso é muito bom, que bom. Trazer esse pessoal para conversar, trazer como foi a experiência do Campeonato Tianguaense. Tá aí o Juventus numa grande final aí. Então isso é muito bom. Isso é dar oportunidade aos presidentes a manifestar-se sobre o que eles mais gostam, que é do esporte. Pronto, eu queria que a produção colocasse aí um intervalozinho aí pra gente, de 30 segundos. Daqui a pouco a gente volta com mais matérias sobre o esporte. Bom, gente, estamos de volta aqui com o programa Esporte Ibiapaba e vamos falar aqui da programação da Ibivox. Programação Ibivox TV Web, sempre às 8 horas da noite, na facebook.com, web rádio Ibivox ao vivo, o youtube.com, Ibivox TV, isso gravado. Amanhã esse programa estará gravado no YouTube. E baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. E segunda-feira nós temos aí, toda segunda-feira, Esporte Ibiapaba, sob a minha apresentação, na Aldim Bevilacqua. E na terça-feira, isso às 8 horas da noite, não esqueça, sempre às 8 horas da noite. Na terça-feira nós temos Djavan Santos, né? E na quinta-feira, o meu amigo Edivaldo Araújo com Ciclismo e Saúde. E na sexta-feira, a Revista Esportiva com o Lucas Tarantelli, né? Meu grande amigo que está aqui presente conosco, e participação do Francielton Silva. Isso é o esporte nacional, né, e o regional a nível de Ceará, né? E eu fico com o esporte regional a nível de Ibiapaba e Zona Norte. Isso no Esporte Ibiapaba, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Voltando aqui com esse bate-bola aqui com o Mazin, nós vamos falar aqui um pouco sobre as alterações. Teve algumas alterações, né, Mazin, sobre as regras do futebol. Inclusive já começou agora, se eu não me engano, foi dia 1º de junho, né? Teve umas alterações, dia 1º de junho. E uma delas vem o VAR, né? O VAR é uma inovação aí que está mudando todo digamos assim, o panorama esportivo, né? Tirando aquela malandragem do atleta, né? O VAR está fazendo com que o futebol seja digamos assim, um esporte mais sem malandragem, né? E sem aquele gol de Deus, né? Do Maradona. E também, mas eu assistindo a Copa América, eu fiquei imaginando, já pensou se no futebol nós tivéssemos aquela mesma regra que tem, não sei se é no handball ou acho que tem no handball e tem no basquete, que tem que ter tantos segundos para passar para o campo adversário, né? Eu acho que se no futebol tivesse essa regra, o futebol seria menos retrancado, né? Porque o cara tinha que passar para o campo adversário imediatamente, ele ia quebrar aquela cera. Eu acho que seria uma inovação a mais no futebol. Acredito que daqui a um tempo, né, vai acontecer isso aí. A gente já vê outras competições aí que cartão azul, né? Tinha um cartão azul, né, naquele tempo. Então, eu queria que você comentasse aí um pouco sobre a primeira alteração da regra aí, Mazinho. O que é que você comenta sobre ela? Aginaldo, um dos pontos que você no tocante em relação ao VAR, o árbitro de vídeo, você sabe que a decisão final é do árbitro, mesmo que seja buzinado lá nos seus ouvidos. Antes do VAR, nós tínhamos lá os fones. Houve muita interferência da parte externa do jogo e foi muito criticado sobre isto. Creio que você lembra. E nessa ocasião, a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA,
decidiu criar o árbitro de vídeo, ou seja, o VAR. O VAR, em muitos casos, ele foi decisivo. Em outros casos, ele foi, ele posso dizer de uma forma, ele sacramentou a derrota de um clube ou ajudou um clube. Então a gente vê muito essa discussão aí, quando a gente ouve dos torcedores, que era melhor que não tivesse o VAR. Isso porque prejudicou a sua equipe. Mas se você for pelo lado contrário, ele favoreceu a outra equipe. Assistindo o jogo Grêmio e Vasco, houve um lance em que o atleta agride com, não intencionalmente, o rosto do atleta do Grêmio, e o árbitro pede o VAR após o gol. E revendo lá o lance, ele anula o gol, marca a falta a favor do Grêmio e ainda pune o atleta do Vasco com CA, como diz o cartão amarelo. Então, isso para nós é muito bom, você ter uma ajuda. Mas, em consequência ao VAR, existem lances polêmicos, como teve um jogo do Flamengo. Traz-se à tona que o goleiro do Flamengo foi persistente numa jogada e pegou a bola totalmente fora dos seus limites apropriados, que lhe dá o direito de tocar a bola com a mão dentro da sua área penal. E ele pegou fora e tirou uma clara manifestação de gol do atleta, onde foi muito criticado o VAR nesse momento, que não foi pedido o VAR. Então há uma faca de dois gumes em relação ao VAR. Teve 3 gols, se eu não me engano, 2 ou foi 3 gols que foram anulados, né? Corretamente pelo VAR e aplicado às sanções disciplinares, o que a gente vê muito. Mas, Reginaldo, voltando para as mudanças da regra, elas foram bem objetivas. Só lembrando aqui, Mazinho, nós temos aqui algumas observações, como a introdução de cartões amarelo e vermelho para má conduta, né, por parte de oficiais. Esses oficiais da equipe, Naldinho, quando isso aí já era para ter acontecido há muito tempo, cara. Você sabe que os treinadores, você assistindo mesmo, eu vou para a grande elite do campeonato, dos campeonatos que acontecem no Brasil, eu vou pelo campeonato brasileiro. Os técnicos, eles ficam tão eufóricos a bordo do campo, que chegava o momento deles serem expulsos pela aquela fadiga deles em relação à arbitragem. Então, com essas punições, ele foi mais severo, não tão severo, porque ele adverte primeiro, e se persistir, ele vai e aplica os cartões de acordo com eu digo assim, com a agressividade do técnico, com a palavra que o técnico se dirige até o árbitro, ou com o quarto árbitro, ou com o assistente. Não é só para o árbitro, não, é com a comissão de arbitragem. O outro é o jogador sendo substituído, ele deve deixar o campo num ponto mais próximo, né, da linha limítrofe. De onde ele se encontra. Antigamente ele tinha que vir lá para onde... Quando o time ganhando, ele retardava o jogo, saía aquele passo de tartaruga, ainda ia folgar a chuteira, onde ocasionava muitas das vezes o atleta ser expulso. Por quê? Porque ele já tinha um cartão amarelo e o árbitro, por conta daquela chamada cera, aplicava ali o segundo cartão amarelo e em seguida tinha que dar o cartão vermelho, ficando a equipe prejudicada. Hoje não. Ele tem que sair no local mais próximo de onde ele está na hora do pedido de substituição. Que fique bem claro. Se ele está ao meio do campo, ele escolhe o lado que queira sair. Se ele está mais próximo da linha lateral, oposta aonde ele vai ser substituído, ele tem que sair lá. Mas se ele persistir em voltar para o lado mais longe, a arbitragem vai lá e lhe adverte com o cartão amarelo pelo descumprimento da regra. Muitas das vezes os jogadores, até hoje no amador, é difícil de se arbitrar por conta disto, o entendimento da regra e o entendimento das mudanças da regra. Bom, eu queria que você comentasse aí alguma regra, alguma mudança específica, né? Teve aqui mudanças As primeiras, Naldinho, que a gente sempre bate na tecla, eu tive reunido agora com os árbitros no Campeonato Tianguaense,
um breve espaço, um breve tempo lá em relação a essas mudanças. Eu fui bem taxativo em relação aos cartões amarelos e vermelhos, que você tanto vai aplicar para a comissão técnica em geral, é a comissão técnica em geral, do médico, do atendente, do massagista, do treinador. Não está só o treinador passivo de cartões, não. O atleta que está lá para ser substituído, o atleta substituto que foi substituído e ficou no banco. Então todos eles estão passivos desses 2 cartões, tanto para o amarelo como para o vermelho. E outras que a gente pede muito também agora é em relação a uma das que eu sempre sonhasse que iria acontecer, que era o tiro de meta. O tiro de meta hoje não é mais obrigatório sair da área penal. Porque a gente tinha aquele problema todinho, a bola não saía. O goleiro, se a equipe dele estivesse vencendo, ele sempre batia para a bola não sair da área, para voltar de novo. Então hoje não. Tocou a bola e ela moveu-se para a frente ou para trás, atrás ele não vai fazer. Então a bola entra em jogo. Hoje nós não temos mais esse problema no tiro de meta. Eu também tenho muito hoje em relação também à bola ao chão. Uma das modificações que eu também admiro muito é a bola ao chão, que é um jogo muito perigoso, dependendo da circunstância que você vai botar essa bola ao chão. Muitos árbitros têm aquele equívoco dessa bola ao chão e dava essa bola ao chão com um atleta muito próximo do outro. Hoje não, ele quer 4,5 em jardas, que vai a permanência desse atleta em relação à bola ao chão de 4 metros a distância da bola ao chão. E outras mudanças que a gente tem, Reginaldo, ela fica também por conta dessa bola na mão e bola não na mão. Por isso que eu digo para você que às vezes a gente comenta aqui o que acontece, eu também sou crítico quando o VAR erra. Eu tive assistindo o jogo da seleção brasileira contra a Argentina, diz que ganhar da Argentina é bom e ganhar de novo da Argentina é melhor ainda. Mas nós temos também que observar o que aconteceu em relação ao VAR. O VAR, em nenhuma dos gols polêmicos foram pedido o VAR. Então todos nós assistimos também que houve alguns problemas que o VAR não foi solicitado. Então toda vida eu digo, fica a critério do árbitro ou a critério de quem está comunicando com ele lá do VAR, da mesa. Mas nós sabemos, se foi pedido, ele vai analisar o lance. Isso é questão de arbitragem. E no caso... Mas eu queria só... responder? Não, só falar aqui um pouco aqui, algumas pessoas, né? Mandar um abraço aqui para a Maria do Socorro Souza. Tá ligadinha com a gente? Tá ligada. Marciana Carvalho. Ana Maria Carvalho. O nosso amigo Edvaldo Araújo, prestigiando aqui o programa. Meu amigo Pescoço. Caio Olinda. Honório Gomes. Rosiana Gomes. Maria Socorro Souza, né? Boa noite aí para esse povo. O pessoal que está no aplicativo ouvindo a gente. O nosso amigo Joel Laércio, de novo, viu, Djavan? Sempre está presente aqui com a gente, né? Esse povo aqui sempre fica aqui com a gente. Estão compartilhando. Bom, esse povo aqui todinho, Mazinho. É muito bom, Reginaldo. O povo gosta do esporte, o povo gosta de compartilhar, o povo gosta de dar a sua opinião. E isso é bom para o futebol, isso é bom para as mudanças. Porque quem está dentro do futebol precisa também saber o que está acontecendo nos bastidores. E vocês que estão aí do outro lado, dê sua opinião, como você gostaria que acontecesse. Qual o esporte que deveria também ser mais incentivado? Qual é o que você quer? Qual é o que você gosta? Qual é a sua região? Se está acontecendo futebol, se não está? Mande para cá as notícias do futebol aí da sua região, que com certeza meu amigo Reginaldo aqui nas oportunidades vai divulgar para vocês. Mas eu queria comentar aqui sobre uma regra 4. As camisetas interiores podem ser multicoloridas ou estampadas se forem exatamente iguais às camisas principais. Como é que funciona isso aí? Hoje, Reginaldo, por condições climáticas, a maioria dos atletas na Europa, por exemplo, ele usa o aquecedor de cores diferentes da sua camisa. Da camisa que eu digo para você, a oficial do clube.
e não pode mais. Ela tem que ser das mesmas cores que a sua camiseta, ou seja, o uniforme do clube é. Então você não pode usar cores diferentes a do uniforme do clube. Se a tua camisa é toda vermelha, então tua camisa, teu protetor, por exemplo, nós temos aí as camisas que são protetoras solar, que você tem que ter ela da mesma cor do seu uniforme do clube. Você não pode ter uma camisa azul. Chamada blusa térmica. A blusa térmica. Térmica, isso quando eu digo pra você que a gente vai pro frio aí. Quando é no calor aqui, que a gente usa muito, é pra fazer a proteção solar mesmo, contra os raios UV. A regra 5 fala que o árbitro não pode alterar uma decisão de reinício após ter reiniciado o jogo, mas em certas circunstâncias pode aplicar um cartão amarelo ou cartão vermelho para um incidente anterior. Reginaldo, isso aí é uma questão que ele fala do VAR. O cara fez o gol, comemorou com excesso, tirou a camiseta, mas só que o VAR foi solicitado. Quando ele vai pro VAR, que ele anula o gol, o excesso do que o atleta fez, ele vai ser punido. Como assim o gol também vai ser cancelado se for necessário. Mesmo o gol sendo cancelado, ele vai ser punido da mesma forma. Então que fiquem atentos os atletas. Eu fui aplicar uma regra, eu apitando o jogo, na hora do início da partida. Do início da partida, não é reinício. É chamado cara coroa. Tirar o tosse para quem vai ficar com a bola ou para quem vai ficar com o lado. Porque geralmente aqui em alguns campos nós temos um pouquinho de aclive, né? Isso numa determinada situação. Se você for para outra situação, você tem um declive. Então, quando eu tirei o tosse, que o time visitante ganhou, eu disse, ganha o campo e ganha a bola. Hoje é uma decisão que já acontece. É mudança, foi mudança. Então, nesse caso que você fez aí, da pergunta, o atleta é punido da mesma forma. Se ele tirou ou não a camisa, se ele foi até o alambrado e fez de forma exaustiva, foi até lá, subiu no alambrado, balançou o alambrado, ele vai voltar, vai ser punido. Houve o pedido do VAR, houve para rever a jogada, se houve algum lance irregular, mesmo assim ele vai ser punido, Reginaldo. A regra 7... E se já tiver amarelo, vai para fora. Expulso. De graça. De graça. Na regra 7 aqui fala sobre o esclarecimento da diferença entre intervalo de parada médica, que é o resfriamento dos jogadores, isso, e a parada para hidratação. No caso aí, tem duas paradas, um em cada tempo, como é que ficou? Isso há necessidade, principalmente nos jogos que acontecem pela manhã. Isso fica obrigatório ou não? Não. Não é que fica obrigatório. O árbitro, ele tem, dependendo da região que ele está apitando, região norte aqui, para nós aqui, você sabe que tem horário aqui do jogo começar às 11 horas, 10 horas, 11 horas, nós sabemos o calor. Então ele tem que ter essa noção de hidratar, que os atletas estão se desgastando mais do que o normal. Agora você vai para uma região fria no sul, você vê que não tem tanta necessidade. Como na nossa aqui no Nordeste nós temos. Você vai para um calorzão desse baiano aqui, você vem aqui para um Castelão, desculpa, que nós temos uma temperatura bem elevada, então eles pedem a hidratação desses jogadores. Na regra 9, fala sobre a bola ao chão. A bola ao chão, se a bola tocar no árbitro ou outro árbitro e entrar no gol, mudanças sobre posse de bola ou quando um ataque começa. Anterior à regra, até ano passado, a bola bateu no árbitro, não tinha problema. Ela bateu, desviou, foi embora. O árbitro era considerado neutro. Hoje não, a bola bateu no árbitro, ele vai parar o jogo e vai reiniciar com bola ao chão. Isso é bem claro, já está acontecendo aí no Campeonato Brasileiro. Já vi alguns árbitros levaram umas boladas bem avantajosas por conta do posicionamento ou está muito próximo às jogadas. Na regra 10 fala, o goleiro não pode marcar um gol arremessando a bola na meta adversária. Na meta adversária, não tem nem como, né? O arremesso dele aí tinha que ter muita força para chegar até lá. Na 12 diz o texto de mão na bola, né? O texto que discrimina, mão na bola ou bola na mão. Essa regra aqui é justamente aquela, digamos, na Copa América,
que teve um pênalti marcado, acho que foi contra o Brasil. Contra o Brasil, com a mão dele fixada ao solo, a bola bateu. Qual foi a intenção que ele teve? Ele não esticou mão nenhuma, ele estava ao solo. Eu também fui contra esse pênalti que foi marcado, mas eu não sei se foi para agradar. Mas se pedisse um VAR e fosse interpretar... Mas teve o VAR. Teve o VAR, mas ele deu, foi ele que deu. Eu não sei qual foi a interpretação que ele deu em relação ao texto para dar esse pênalti, para marcar esse pênalti. Então, porque ele só ali chamou, não seria pênalti. Não seria pênalti. Porque em hipótese alguma ele se utilizou de tirar qualquer vantagem para tirar a bola da direção que ela ia. Ele estava no solo, caiu com a mão apoiada no solo e a partir de então a bola bateu na mão dele. Eu, na minha concepção, não estou nada contra a regra, eu estou dizendo na minha pessoa, na minha visão, que eu não daria pênalti nesse caso. Bom, a regra 13 fala sobre o tiro livre indireto, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, o nosso tempo está quase acabando, falta 5 minutos, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse... TLI, né? Tiro livre direto e o tiro livre indireto, quando há as possibilidades. Ainda tem aquela marcação do árbitro com a mão levantada? Tem que ter, é a indicação dele. E muitas vezes, Reginaldo, por mais que a gente saiba, a gente tenta trazer, eu acho que era todo jogador, ele devia também entender de regra. Você vai participar da competição, mas você tem primeiro, só vai participar da competição se você apresentar o certificado que você fez o curso de regra que você vai saber. Porque muitos deles, eu tô aqui com a mão erguida, né, para indicando aqui, ainda eles perguntam, é direto ou é indireto? Mas ele não entende que a mão erguida, que seja à direita ou à esquerda... Não adianta bater no gol. Não adianta bater direto. Só que eles batem, mas eles já batem com a intenção. Poderá desviar tanto na barreira, ou como poderá também desviar no goleiro, e da mesma forma é gol, se tiver os dois contatos ou um contato. Os postes, a barra do travessão e as redes não devem estar em movimento. Na hora do pênalti? Quando uma penalidade é executada, e o goleiro não pode tocá-los. Muitas das vezes tem alguns goleiros que ele inibe quem vai bater o pênalti balançando-se lateralmente ou batendo as luvas uma na outra, ou seja, as mãos, ou balançando a rede. Isso é impróprio para os pênaltis. Então é proibido que se use essas balançar a rede. Campos onde o torcedor está muito próximo da rede, eles puxam a rede e ficam balançando para tirar a visibilidade do goleiro, para atrapalhar o goleiro, chamado nessa vertente. Na regra 15, os adversários devem estar pelo menos 2 metros do ponto da linha, onde o arremesso lateral é a ser cobrado, mesmo que o executor esteja afastado da linha. Reginaldo, da mesma forma eu digo para ti, você tem ideia de 2 metros, eu ainda acho muito curta. Ele sempre inibe. Por futebol. Por futebol eu acho muito curta. Tá certo? Porque geralmente o jogador acena na frente de quem vai bater o lateral, ele levanta a mão e fica acenando. Mas se você sabe, a postura de quem vai bater um lateral, ele traz sempre a bola de trás da cabeça para arremessar. Muito próximo. Então eu ainda acho que é pouco demais. É a mesma forma, agora também na mudança da regra, na formação da barreira, no tiro livre direto ou indireto, o atleta adversário tem que estar a 1 metro do atleta da barreira. Perfeito. Para acabar aquele empurra que tinha na regra anterior. Então isso para mim é perfeição. Legal, gostei dessa regra. E se ele persistir, regra. Se o atleta adversário persistir próximo aos atletas da barreira, como a gente chama normalmente, ele vai ser advertido. Então o atleta adversário não pode mais ficar na barreira? A 1 metro da barreira. Ele beleza, não pode mais interferir. Que nós já tivemos muitos gols por conta disso, dele chegar e empurrar o próprio atleta adversário que está na barreira para beneficiar a sua equipe. Bom, a última regra aqui, regra 16, no tiro de meta, a bola está em jogo uma vez que é chutada e se move claramente. Ela não precisa mais sair da área penal. Isso para nós, foi muito bom. Show de bola. Show de bola, essa daí foi uma das que eu também admiro muito pela mudança. Corretíssima. Porque nosso problema era se ela saía, se fosse falta dentro da área, ela tinha que sair, tinha também, que o jogo só reinicia quando a bola sai de dentro da área. Hoje não, ela ficou bem explícita para todos os atletas que não precisa mais sair de dentro da área para ela estar em jogo. Mas o nosso tempo está acabando, né? E eu queria que você falasse aí, tem 1 minuto e meio para você falar suas recomendações,
sua apresentação, o que foi que você achou, e dá uma boa noite para nossos amigos aí que estão nos ouvindo, né? Reginaldo, esse tipo de programa ele é muito bom, mas seria melhor se a gente fosse todos os dias aqui, né? Que a gente comentava muito mais sobre o nosso esporte. Então eu aceito os convites quando tiver polêmica, venha, não só aqui do nosso campeonato tianguaense não, mas também do campeonato brasileiro, que nós temos Série A, B, C, D e E. Acho que daqui um dia a Confederação Brasileira vai fazer o alfabeto todo de campeonato, né? Mas, de antemão, eu quero agradecer eu agradeço em nome da competição, do Campeonato Tianguaense, da força que o secretário vem nos dando aí para acontecer o campeonato, pelo empenho dele, pelo empenho das equipes que estão participando, os meninos da segunda divisão, que foi muito dedicado. Um campeonato desse aqui, Reginaldo, que a gente viu, foi o mínimo possível os cartões vermelhos, foi mais exemplar. Nós tivemos uma comissão disciplinar muito rígida, tentamos fazer do mais belo possível que o campeonato viesse a acontecer e está acontecendo. Nós sabemos também que nós temos em Tianguá uma dificuldade de campos para fazer essas competições, porque nós só temos um campo fechado aqui na teoria, que é o estádio municipal, e os olhos de todos os clubes querer jogar no estádio. Eu não posso dizer que a gente não foi infeliz em colocar jogos em outros estádios que não teve tanta segurança como também tem no estádio. Eu tive que bandeirar um jogo numa praça de esporte que nós temos aqui para me ver o tamanho que é o clima lá dentro desse jogo. Que no próximo ano, se eu tiver também dentro do esporte de novo, que eu ajudo na Secretaria do Esporte, nós não iremos mais colocar jogos como nós colocamos lá. Jogos, estou dizendo para vocês, de semifinal de campeonato tianguaense. Mas sem a menor segurança para sem a menor segurança. Agradecer também aí o Alex, que também ele faz parte da arbitragem. É um cara que está também conosco, nos ajudando diretamente. Não é indiretamente, não. É diretamente nos ajudando com a segurança. Quero agradecer também a Guarda Civil Municipal, que está dando seu apoio quando nós necessitamos. O Resgate também, que faz a sua parte no esporte. Queria agradecer a todos. Então a gente vai ter um momento aí na final dessa competição, uma semana depois da competição, ou seja, na segunda-feira logo, né? Pra gente vir fazer os agradecimentos com mais brevidade e trazer também os nomes das pessoas que fizeram o Campeonato Tianguaense nessa versão 2019. Então nós já vamos deixar programado aqui depois depois da final, né? Na segunda-feira. Depois do dia 29, nós vamos estar aqui com todo o pessoal do Campeonato Tianguaense e vamos agradecer pessoalmente aqui, né? Campeão, vice. Com certeza. Se Deus quiser. Vamos trazer também a artilharia, que foi o artilheiro, o goleiro, o melhor goleiro. Eu até mesmo vou agora, Naldinho, eu sei que o tempo está corrido aí, a gente vai pedir aí também premiação para o destaque do Campeonato Tianguaense. E eu queria também, vou convidar o secretário para a gente fazer uma festazinha para apresentar os melhores do Campeonato Tianguaense. Eu não ia nem falar agora, mas já que saiu os melhores, o destaque do Campeonato Tianguaense 2019. Show. E a gente fica por aqui. E na próxima segunda nós teremos de novo, a partir das 8 horas da noite, né? Nós teremos aqui direto do estúdio Ibivox e da TV Ibivox, né? Ibivox TV. Nós estaremos aqui com o Esporte Ibiapaba, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. E boa noite a todos.